Olá meninas, tudo bem? Então, hoje, pensando no que apresentar para vocês, eu pensei em completar o nosso suplá, né? Com um detalhe pro porta guardanapo, né? Com uma flor de crochê. E a gente trabalha ele no mesmo barbante, no caso do suplá, né? Que nesse daqui foi o natural com brilho, né? Tem uma pérolazinha, uma argolinha também que nós vamos utilizar a acrílica, né? Eu não vou saber falar para vocês o número da argolinha, mas essa daqui ela tem 3 centímetros, tá? Se você falar o tamanho dela, lá nas lojas eles vão te falar qual que é a numeração dela, porque cada argola tem um número, né? Mas eu peço perdão por não saber qual que é. Vamos usar uma pérola também pode ser do seu gosto, né? Pode ser maior ou menor, né? Fica a gosto, tá bom? E nós vamos usar a agulha 3,5, porque eu trabalhei foi no barbante, né? Número 6. Uma agulha de tapeceiro, né? Pra gente fazer as costuras embaixo da flor. Uma agulha mais fina, se você precisar para fazer algum detalhe, puxar o fio, que ajuda bastante, tá? Uma tesoura, né? Pra gente fazer os nossos cortes. E o barbante, né? Que no caso aqui eu usei esse barroco, então eu vou fazer a flor com o mesmo material, tá ok? Então vamos lá. Essa flor a gente faz uma carreira de correntinhas, e para esse tamanho aqui eu achei que ele ficou um pouquinho grande. Se você quiser fazer menor, pode fazer, né? Inclusive no vídeo que eu acompanhei, ela estava com 6 pétalas a mais, então aqui eu já diminuí 6 pétalas, e ainda assim eu achei que ela ficou num tamanho, eu achei que ficou grande, que ela pode ser menorzinha para ficar mais delicada, né? Então eu vou ensinar nesse tamanho, mas se você achar que ela ficou grande, você diminui, tá? Para fazer a diminuição, você vai diminuir de 3 em 3, porque cada pétala dessa que eu fiz, eu utilizo 3 pontos para fazer cada pétala, tá ok? Então vamos lá, né? Vamos iniciar com o nosso nozinho e vamos fazer 50 correntinhas, tá ok? Ó, 50 correntinhas. Vou fazer aqui e volto com vocês daqui a pouco. Terminei as 50 correntinhas, nós vamos voltar aqui na terceira correntinha, fazendo um ponto baixo, né? Vou pular 2 na terceira, puxo e faço um ponto baixo. Para cada correntinha dessa, eu vou trabalhar um ponto baixo até o final, ok? Então, se eu fiz 50 correntinhas, menos as 2 que eu pulei aqui, eu vou ficar com 48 pontos. Termino de fazer e volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto, né? E agora nós vamos virar, tá ok? Então, vou virar, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto, tá? Porque eu não vou fazer as 2 correntinhas que equivalem ao ponto baixo, não. Eu quero trabalhar com ponto baixo aqui no primeiro. Aí, aqui nós vamos trabalhar 3 correntinhas, vamos pular 2 pontos sem fazer e entrar no terceiro. Então, vai ficar assim. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, entro no terceiro e faço um ponto baixo. Vai dar 16 argolinhas. Vou terminar aqui e retorno com vocês. Ó, já fiz as 16 argolinhas, então nós vamos começar a fazer as pétalas, tá? Ó, um ponto baixo no início, 6 pontos altos. O primeiro, às vezes, fica um pouquinho mais difícil de fazer, porque como o ponto baixo, a diferença de tamanho, né? Às vezes dá na hora de fazer o ponto, a gente fica um pouquinho de dificuldade, tá ok? Então, aqui, ó, 5, vou empurrar pra trás, mais 6. No mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu tenho um ponto baixo no início, um no final, e entre eles 6 pontos baixos, 6 pontos altos.
Agora, na outra pétala, nós vamos repetir tudo de novo. Não é porque eu fiz o ponto baixo aqui no final que eu não vou repetir, tá? Um ponto baixo no início, vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Terminei de fazer os 6 pontos, um ponto baixo aqui também no final, tá? Então, em todas as pétalas nós vamos repetir esse processo, tá ok? Vou fazer as outras 11 aqui e volto com vocês. Terminei de fazer a última, né? Ele fica todo emboladinho assim mesmo, porque a quantidade de pontos que a gente tem aqui é muito grande para ele ficar retinho, né? E a intenção, na verdade, é essa mesmo, tá? Depois que eu fiz aqui, eu vou cortar, eu vou medir mais ou menos assim uma quantidade do braço, dá 1 metro, né? Mais ou menos 1 metro de barbante. E vou cortar aqui o meu fio. Então, terminei de fazer, vou puxar o fio aqui dentro pra fazer o acabamento aqui. Puxei e vou levar esse fio aqui pra baixo, tá? Então, a gente entrelaça ele aqui nos pontos, pra hora que você puxar, ele não ficar aparente, né? Porque senão ele fica aparecendo e acaba que não fica muito legal, não. Essa parte que tá com a ponta, eu gosto de deixar ela pra fora. Então, eu vou começar a enrolar a minha flor dessa pontinha aqui, tá? Que não tá a ponta. O cuidado é que a gente tem que ficar atento, né? Ó, avesso e o lado direito. A gente começa a enrolar com o lado direito pra cima, tá ok? Então, ó, essa daqui vai ficar bem apertadinha, né? Pra começar o miolo. Eu viro ela do lado avesso, porque na hora que eu vou enrolar aqui, se eu tiver com ela virada pra cima, com as pétalas pra cima, na hora de você encaixar aqui, ela fica mais difícil, tá bom? Porque aqui você consegue controlar mais pra eles ficarem mais ou menos na mesma posição, ok? Então, ó, vai enrolando, né? Até chegar aqui na frente, ó. Aí forma a flor. Olha pra vocês verem, aqui com 16 pétalas, ela ficou nesse tamanho aqui. Pela minha mão, vocês vão ter uma noção. Se eu tirar aqui mais ou menos 4 pétalas, olha pra vocês verem como que ela fica menorzinha. Eu acho que fica mais delicada, né? Como é só pra colocar no porta-guardanapo, eu acho que com 12, né? No caso, 12 pétalas, eu acho que é o suficiente, né? Eu achei que ficou bem legal. Mas esse tamanho aqui, eu também achei que ficou bom. Então, deixa eu consertar aqui. Ó. Com esse fio que eu deixei aqui sobrando, esse menorzinho, a gente vai fazer um acabamento com ele depois e esconder, tá? Com esse fio que eu deixei ele maior aqui, nós vamos costurar essa flor. Então, eu vou usar a agulha de tapeceira agora, tá? Ela é bem grossa, porque como o barbante é grosso, então se for uma agulha mais fina, você não vai dar conta, tá ok? Então, ó, ajusta bem aqui a pétala, se ela soltar e ficar mais frouxa, você acerta ela direitinho. E nós vamos começar a trabalhar aqui na pontinha das cordinhas da correntinha inicial que a gente fez, e nós vamos atravessar a flor toda, até chegar do outro lado, ó. Vou puxar, acertar aqui, né? Pra ela entrar no lugar certinho. Cuidado pra não sair fora. Aí eu vou no próximo. Se você quiser entrar um pouquinho mais com os pontos, pode, tá? Mas aí a gente vai fazendo uma costura aqui em todos, né? Mudando a posição, no caso, pra não ficar a costura sempre no mesmo lugar. Então, a gente vai circulando, ó. Eu fiz aqui, agora eu vou voltar. Sempre passando em todas as pétalas, né? Não deixando muito aparente, no caso, o barbante que a gente tá fazendo essa costura.
Cuidado também para não apertar muito, para a flor não ficar muito esmirrada, né? Se não aperta muito, ela fica muito prensada, acaba que fica feio. A gente vai trançando de um lado para o outro, até chegar num lugar em que você já vê que a flor tá bem firme. Esse mais um. Eu falo para as meninas assim que o que às vezes valoriza o trabalho é o cuidado com que você tem no acabamento, na maneira que você faz, né? Porque se você deixa as pontas aparecendo, né? Tudo isso manda, porque querendo ou não, na hora que a pessoa vai olhar sua peça, ele não olha só a parte da frente, né? Ele olha a peça toda, o acabamento, como que tá, né? Esse daqui eu vou vir só até aqui no meio, eu não vou dar a volta toda não, tá? Então, eu vou sair com a agulha aqui e vou colocar a minha argolinha. Então, já fiz várias costuras, né? Atravessando de um lado pro outro. E agora eu vou costurar a minha argolinha aqui no meio, tá? Então, eu fiz da seguinte forma. Eu passo a agulha dentro da argola e vou fazer a minha costurinha aqui, prendendo... Pega pelo menos uns 2, 3 fios, tá? E vou fazer a costura. Na medida que eu for fazendo a costura, eu vou tentar colocar um fio do lado do outro, para não ficar aquela montoeira de barbante, colocar tudo um em cima do outro, que fica aquela bagunça e acaba que não fica muito legal a aparência da costura, né? Ó, na hora que vai ajeitar, tenta colocar um barbantezinho do lado do outro. Nesse mesmo lugar, você pode fazer umas 3 costuras, tá? Opa, aí eu fazendo coisa errada, esqueci de passar dentro da argola. É bom a gente errar para vocês verem que alguns detalhezinhos, às vezes a gente descuida e já não faz. Passa a agulha aqui, que a gente sempre costura na mesma posição, né? Então, ó, terceira vez que eu tô passando aqui no mesmo lugar, prendi, passo dentro da argola e vou fazer mais uns 3 pontinhos aqui. Não precisa ficar muito longe, né, pra também não ficar aparecendo a costura lá. Passa a agulha, pode sair no mesmo lugar, né? Só o cuidado aqui. Ó, fiz 5, eu acho que já tá bom. Como a argolinha aqui é menorzinha, né? Aí, você também tem a opção de, na hora que você faz essa costura, você já pode cortar um pouquinho menor o seu barbante. Divide o fio. Esse daqui é um pouquinho chato para dividir por causa do fiozinho prata, que às vezes ele embola, tá? Então, na hora de puxar, ele costuma não querer desmanchar muito fácil não, né? Aí a gente tem que ter um cuidado maior. Eu vou pegar a metade, vou enfiar a agulha aqui e vou sair aqui no meizinho para costurar minha pérola aqui, tá? Sair no meio. Não vou usar as 2 pontas, eu vou usar apenas uma. Eu dividi o fio na metade, então ficou 3 fios para um lado e 3 para o outro. Deixa eu cortar aqui. Ó, gente, que dificuldade, hein? Puxei o fio aqui no meio e vou passar o fio na pérola. Eu esqueci de falar pra vocês pra usar uma agulha mais fina pra passar o fio aqui na pérola. Essa agulha aqui é a agulha 1,25, tá bom? Então, vamos pegar o fio que a gente passou. Vou passar aqui na pérola. Puxei. E esse mesmo fio eu vou voltar com ele no mesmo lugar que eu enfiei, tá?
tudo bem, né, gente? Enfiar aqui no mesmo lugar. Ajeita a pérola aqui no meio, né? De forma que não apareça muito. Ok. Agora do outro lado, a gente dá 2 nozinhos. Melhor dar 3 por segurança. 2 e 3. Aí, com a agulha mais fina, a gente só passa as pontas aqui por dentro, só para não correr o risco de desmanchar fácil, né? Se a gente dá o nó e logo corta, a chance de desmanchar é maior, né? Então, a gente corta, passa ele por dentro e depois corta, tá bom? Ok. Essa pontinha aqui, nós vamos passar aqui por dentro da primeira pétala que a gente fez. Nós vamos passar com esse fio aqui por dentro, né? Escondendo ele aqui. Aí, você pode cortar. Essa agulha que eu tô usando aqui pra passar aqui é a 1,75. Ela é fina, mas não é tão fina, né? Fica mais fácil de passar o fio. Só na hora de passar na pérola que tem que ser a agulha 1,25. Esqueci de tirar a máscara. Terminei de colocar a pérola, já coloquei a argolinha, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Né? O guardanapo é só a gente segurar e puxar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu achei que era um trabalho bem fácil para ensinar para vocês, né? Até a próxima. Fica com Deus.